todas as manhãs carrega um poder silencioso que poucos percebem. Um poder capaz de derrubar as muralhas invisíveis que separam você da vida que sempre imaginou. Há um instante, logo nos primeiros minutos depois que você abre os olhos, em que o mundo ainda não colocou as mãos pesadas sobre os seus ombros, e é justamente nesse intervalo sagrado que o destino pode ser reescrito. Não é mágica, não é superstição. É a engenharia interna da mente humana operando em pleno vapor. A mesma força que moldou inventores, líderes, visionários e construtores de impérios ao longo da história. Quando Thomas Edison acordava antes do sol, ele não começava o dia perguntando o que o mundo tinha reservado para ele. Começava perguntando o que ele estava disposto a exigir do mundo. Quando Henry Ford ainda era apenas um mecânico desconhecido, ele levantava com a ideia fixa de que uma única decisão disciplinada pela manhã poderia alterar o rumo de uma existência inteira. E é assim que você rompe padrões. Não com força bruta, mas com a intenção consciente colocada no exato momento em que o mundo ainda está quieto o suficiente para escutar. Acordar não é simplesmente abrir os olhos, é declarar internamente que não será arrastado pelos mesmos pensamentos cansados, as mesmas emoções repetidas, as mesmas histórias velhas que circulam na cabeça há anos. Acordar é reprogramar, é decidir, antes de qualquer distração, quem você está disposto a se tornar hoje. Porque o que você faz das primeiras horas da manhã não apenas define o seu humor, define sua identidade, sua vibração, sua postura mental e, principalmente, a direção energética de cada passo que você dará até o último minuto do seu dia. E se você mudou a direção de um dia, você começou a mudar a direção de uma vida. Ao despertar, há uma batalha invisível acontecendo dentro de você. Uma disputa silenciosa entre o você, que deseja romper padrões, e o você que foi treinado pelas repetições do passado a reagir sempre da mesma forma. Napoleão Hill dizia que a mente humana é uma terra fértil e todas as manhãs ela está em seu estado mais puro, pronta para aceitar qualquer semente que você escolha plantar. Só que, se você não planta nada, as sementes velhas brotam sozinhas. Insegurança, preguiça, dúvida, medo, escassez. São pensamentos automáticos, familiares demais para serem percebidos, mas fortes o bastante para conduzir todo o seu comportamento. É por isso que tantos vivem os mesmos ciclos. Acordam iguais, pensam iguais, sentem iguais, reagem iguais e terminam o dia iguais. A repetição é confortável, mas é um inimigo silencioso. É a corrente mais perigosa porque você não vê. E quando você não vê a corrente, você acredita que está livre, mas não está. Não até decidir conscientemente, no início de cada manhã, que hoje não será a continuação de ontem. Edison repetia: se há algo que posso criar, há algo que posso transformar. Esse pensamento era sua bússola logo ao acordar. E você precisa escolher o seu equivalente. Porque a disciplina matinal não é sobre acordar cedo, é sobre acordar desperto. É sobre notar o que a maioria ignora, que o primeiro pensamento do dia é o arquiteto da sua vibração, e a sua vibração é a arquiteta da sua realidade. O mundo não responde ao que você deseja, responde ao que você é. Se você acorda carregando a energia de ontem, atrai mais do que ontem trouxe. Se você acorda criando uma nova energia, uma nova mentalidade, uma nova intenção, abre um caminho completamente diferente, mesmo que ninguém ao seu redor perceba ainda. Romper padrões começa antes do café, antes do celular, antes das obrigações. Começa com um instante de decisão silenciosa em que você olha para dentro e declara: hoje eu não caminho guiado pelo que fui. Hoje eu caminho guiado por quem decido ser. Essa frase, quando dita com presença, tem um peso que o mundo responde. É a mesma raiz que alimentou homens e mulheres que mudaram o rumo da história, mesmo quando tudo ao redor gritava que era impossível. Andrew Carnegie acordava todos os dias com a mesma disciplina mental: visualizar o que ainda não existia como se já fosse real. Ele entendia que a mente humana é um holofote, e aquilo que você ilumina no início do dia determina tudo o que você vê, e tudo o que você deixa de ver. Quando você desperta com foco no que quer construir,
A vida começa a apresentar oportunidades que antes passavam despercebidas. Quando você desperta com foco no que teme, o mundo se molda à sua ansiedade. Amanhã é um portal, e cada escolha é uma entrada ou uma saída. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de assumir. Você tem se comportado como alguém que usa os seus primeiros minutos do dia para se conectar com o seu potencial? Ou como alguém que usa esses minutos para se reconectar com suas limitações? A resposta não exige julgamento, exige consciência. Porque a transformação não começa quando você muda a sua vida. Ela começa quando você muda a si mesmo. Mesmo você muda pela manhã. E é justamente na consciência que a verdadeira ruptura começa. Porque quando a humanidade observa seus próprios pensamentos pela primeira vez, ela desperta para a arquitetura invisível que controla suas ações desde sempre. Napoleão Hill dizia que o indivíduo só se torna mestre da própria vida quando aprende a dominar a própria mente. Mas poucos entendem que esse domínio nasce nas primeiras respirações do dia. Ali, naquele momento em que o corpo ainda está carregado da química do sono e a mente ainda não foi contaminada pelas urgências do mundo, você tem o único espaço realmente livre para direcionar seu destino, sem interferências externas. Pense em Leonardo da Vinci, acordando antes do nascer do sol, estudando o movimento da luz para entender como ela tocava a matéria. Pense em Abraham Lincoln, caminhando pelas manhãs silenciosas enquanto ensaiava mentalmente as decisões que mudariam uma nação. Eles não esperavam a vida acontecer para só então reagir. Eles impunham uma direção. Cada manhã, para eles, era um ritual de alinhamento interno. E esse ritual não era complexo. Não envolvia 1000 passos, nem exigia força sobre-humana. Exigia apenas uma postura, a recusa consciente de começar o dia no piloto automático. Por fim, o piloto automático é o maior ladrão de sonhos do século moderno. Ele faz você acordar pensando como ontem, sentindo como ontem, escolhendo como ontem, vivendo como ontem. E um amanhã que parece ontem não é um amanhã, é repetição. Para romper padrões, você precisa romper o primeiro ciclo interno que se repete, o diálogo silencioso que acompanha você ao abrir os olhos. Esse diálogo é uma semente, e no instante em que você decide que essa semente será diferente, o terreno interno se transforma. Você percebe que não é refém do humor, da energia, dos medos ou das circunstâncias. Você é o escultor. E cada pessoa que construiu algo extraordinário começou cinzelando o próprio amanhecer. É na manhã que você escolhe sua identidade, e identidade cria destino. A ciência moderna chama de priming, Napoleão Hill chamava de autossugestão, Joseph Murphy chamava de lei da mente subconsciente e os mestres espirituais chamam de alinhamento energético. O nome não importa, o mecanismo é sempre o mesmo. O primeiro padrão mental que você ativa logo ao acordar se torna a frequência predominante do seu dia. E essa frequência não apenas influencia como você age, ela atrai, repele e molda acontecimentos. Walt Disney carregava dentro de si uma convicção férrea que nutria diariamente, sempre pela manhã, repetindo para si que nenhum fato externo era maior que a sua visão interna. Essa repetição não era missão de motivação, era engenharia mental. É isso que você deve entender. Motivação é emoção passageira. Engenharia mental é identidade. Quando você desperta e escolhe conscientemente o que pensa, como pensa e por que pensa, você está esculpindo uma identidade capaz de sustentar o futuro que deseja. A maioria acorda e imediatamente recolhe as sobras emocionais da noite anterior. Preocupações, ansiedade, frustrações não resolvidas, memórias que se repetem como ruídos. Esse hábito, além de limitar, é destrutivo. Ele reforça na mente um padrão de sobrevivência em vez de um padrão de evolução. Você não nasceu para sobreviver ao dia, você nasceu para governá-lo. E governar o dia começa dominando o primeiro pensamento. Porque o primeiro pensamento é a semente da vibração, e a vibração é a linguagem com que você conversa com a vida. Mas há algo ainda mais profundo, algo que os antigos sábios e os modernos cientistas concordam. Pela manhã, você está mais maleável. O cérebro desperta em ondas cerebrais mais lentas, mais plásticas, mais receptivas. É como se você tivesse por alguns minutos uma oportunidade de alterar padrões que normalmente parecem inquebráveis. É nesse estado que você precisa plantar sua nova história.
Imagine Nikola Tesla caminhando sozinho ao amanhecer, visualizando mentalmente invenções que só se tornariam realidade décadas depois. Ele não esperava que a inovação surgisse por acidente. Ele a construía internamente antes que qualquer pessoa enxergasse externamente. Esse é o segredo que conecta todos que mudaram o mundo. Eles não acordavam correndo para a vida, acordavam criando a vida. E a criação exige intenção. Qual é a sua intenção ao despertar? Repetir? Proteger-se? Fugir ou expandir? Para romper padrões, você precisa escolher a expansão. Precisa fazer da manhã o seu laboratório interno, um espaço onde você treina novos pensamentos, novas emoções, novas decisões, até que isso se torne natural. Porque romper padrões não é lutar contra o passado, é substituir o passado por algo tão poderoso que o antigo simplesmente perde a força. E esse algo nasce com a forma como você desperta. Quando você acorda com clareza, firmeza e direção, o mundo responde com sincronicidades, com oportunidades, com caminhos que só surgem quando a sua vibração está alinhada com a vida que você deseja viver. Porque é na manhã que você molda não apenas sua energia, mas a estrutura invisível das decisões que tomará ao longo de todo o dia. Decisões não nascem no momento da escolha. Elas nascem na vibração que você carrega. É por isso que tantas pessoas tomam decisões pequenas, medrosas, retraídas, decisões criadas pela mente que desperta em estado de escassez. Mas quando você desperta com intenção, propósito e uma direção clara, suas decisões se tornam maiores que seus medos. E é isso que transforma vidas. Henry Ford não revolucionou a indústria porque era mais inteligente. Ele revolucionou porque nutria um estado interno que o fazia pensar de forma diferente das massas. Todas as manhãs, antes de entrar em uma fábrica, ele já havia decidido mentalmente que a dúvida não teria espaço em sua visão. Ele acreditava antes de ver, construía antes de existir. A manhã, para ele, não era um momento comum. Era o início de uma batalha silenciosa, onde o único inimigo real era o velho padrão tentando assumir o controle novamente. E essa batalha acontece com você todos os dias. Enquanto você desperta, pensamentos antigos tentam puxar sua identidade de volta para a zona confortável, onde nada muda. Eles sussurram, com a voz familiar da repetição. Você é assim mesmo, para que tentar? Mas você não é assim. Você é o que decide ser. E a decisão mais importante do seu dia é feita antes da primeira ação. É a decisão de assumir o comando da própria mente. Quando você desperta com essa postura, você passa a enxergar que nada do lado de fora controla seu destino. O controle sempre esteve nas primeiras palavras silenciosas que você diz a si mesmo todas as manhãs. É nesse momento, ainda com o sol subindo no horizonte, que você deve cultivar algo que Napoleon Hill chamava de o senso de direção interior. Essa é a capacidade de olhar para dentro e compreender que o mundo jamais vai entregar aquilo que você não está disposto a exigir de si mesmo. A vida recompensa quem se levanta comprometido com uma visão. E visão é mais do que um objetivo. Visão é um estado de consciência. Ela orienta o que você percebe, o que você ignora, o que você resiste e o que você permite. Walt Disney viu castelos onde havia falências. Lincoln viu união onde havia guerra. Edison viu luz onde havia escuridão. E todos eles alimentaram essa visão nas primeiras horas do dia, quando o mundo ainda não havia colocado peso nas costas deles. Se você quer romper padrões, precisa fazer o mesmo. Precisa enxergar, logo pela manhã, a vida que quer viver, não a vida que está vivendo. Porque quando você desperta e se conecta à visão do futuro que deseja construir, algo magnífico acontece. Seu cérebro começa a operar como se essa realidade já estivesse em andamento. Suas emoções mudam, sua postura muda, seu foco muda. Você deixa de agir como alguém tentando escapar do passado e começa a agir como alguém sendo puxado pelo futuro. O passado perde força. O futuro ganha direção. E esse é o ponto onde a transformação real acontece.
Ela não acontece com esforço físico ou força bruta, acontece na mudança do centro de gravidade interno que governa todas as suas ações. Mas nenhuma visão, por mais grandiosa que seja, sobrevive sem disciplina emocional. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de admitir. Disciplina não é sobre força, é sobre vibração. Pessoas indisciplinadas não fracassam por falta de vontade. Fracassam porque acordam vibrando em frequências que colapsam sua determinação antes mesmo da primeira tentativa. A disciplina começa na química da manhã. Se você desperta carregando ansiedade, dúvida, pressa ou autopunição, sua energia fica fragilizada e qualquer dificuldade se torna uma parede intransponível. Mas se você desperta com intencionalidade, respiração profunda, clareza e presença, sua energia se torna firme, precisa, cortante. Resiliência não é força, é estabilidade vibracional. Os grandes nomes da história não foram resilientes porque eram especiais. Foram resilientes porque treinavam a mente diariamente para não ser sequestrada por emoções transitórias. Isso começa quando você acorda. É ali que você condiciona o seu sistema nervoso a agir de acordo com o futuro que deseja, e não de acordo com o passado que experimentou. Cada manhã é uma chance de fortalecer a identidade que você quer carregar. E essa identidade, quando firmada repetidas vezes, começa a gerar um padrão novo. Esse padrão repetido o suficiente sobrepõe um antigo. É assim que você rompe ciclos que pareciam inquebráveis. É assim que você deixa de ser refém da história que viveu e passa a ser o autor da história que vai viver. E quando você finalmente alcança esse ponto de alinhamento, onde sua mente desperta limpa, sua energia desperta firme e sua visão desperta viva, algo profundo começa a acontecer dentro de você. Você começa a caminhar pelo dia com a sensação de que tudo faz sentido, mesmo que você ainda não veja o caminho completo. Essa é a sensação que Napoleon Hill descrevia quando falava sobre andar acompanhado por uma inteligência maior que seus medos. É a sensação de que a vida está respondendo à sua vibração, e não aos seus esforços desesperados. Mas aqui está a verdade que poucos admitem. O mundo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você se torna. E você se torna, todas as manhãs, aquilo que decide cultivar internamente. Seus pensamentos são sementes, suas emoções são o clima, suas crenças são o solo. E todos os dias, ao abrir os olhos, você recebe de volta o campo que cultivou ontem. Mas é ao amanhecer que você ganha o direito de preparar um campo novo. E é por isso que amanhã é sua maior arma. Ela é a única parte do dia em que você pode reescrever sua vibração antes que ela escreva sua vida. Quando você entende isso, você deixa de acordar para sobreviver e começa a acordar para criar. Criar visão, criar coragem, criar foco, criar destino. Porque destino não é uma linha reta que alguém escreveu para você. Destino é uma construção vibracional. Ele se forma nos detalhes invisíveis, nos gestos silenciosos, nas microescolhas que você faz quando ninguém está olhando. Se você desperta e repete os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e as mesmas interpretações de sempre, seu destino permanece igual. Mas se você desperta e decide conscientemente pensar diferente, sentir diferente e interpretar diferente, seu destino muda. Não lentamente, imediatamente. O tempo que o mundo leva para refletir essa mudança é irrelevante. A mudança real acontece no instante em que você altera a vibração que governa sua consciência. Edison mudou seu destino no dia em que decidiu que o fracasso não significaria derrota. Carnegie mudou seu destino no dia em que decidiu que a pobreza não seria sua identidade. Você muda seu destino no dia em que decide que o passado não será mais seu guia. E tudo isso acontece pela manhã, quando sua mente está mais maleável, mais plástica, mais aberta às possibilidades. É nesse momento que você rompe padrões que antes pareciam inquebráveis. Porque padrões não são monstros invencíveis. São hábitos emocionais repetidos. E você, agora, tem o poder de substituí-los. E então, algo extraordinário acontece.
você começa a perceber que não está apenas despertando para um novo dia. Está despertando para uma nova identidade. Uma identidade que pensa como o seu futuro, não como o seu passado. Uma identidade que age guiada pela visão, não pelo medo. Uma identidade que cria oportunidades em vez de esperar que elas apareçam. Acordar cedo com intenção passa a ser um ritual de renascimento diário, um ritual de reprogramação, um ritual de reconexão com a força que você esquecia que tinha. E quando essa força desperta, nada a detém. Não importa o que aconteça ao longo do dia. Críticas, atrasos, imprevistos, dúvidas, nada disso apaga a vibração que você cultivou nas primeiras horas. Você se torna maior do que os problemas, mais profundo do que as distrações, mais estável do que a negatividade. Você se torna alguém que vive por propósito, não por reação. E quando isso acontece, seu destino se curva, ele se rearranja, ele responde. Porque a vida não recompensa quem sofre. A vida recompensa quem desperta, quem decide, quem cria. E, principalmente, quem se recusa a viver sendo dirigido pelos mesmos padrões que o mantiveram preso por tanto tempo. Por isso, amanhã, quando seus olhos abrirem e a luz tocar sua mente pela primeira vez, lembre-se disso. Ali, naquele instante silencioso, você recebeu mais uma chance de reescrever completamente a história que está vivendo. Não desperdice esse instante. Não acorde correndo, nem acordando para ser o mesmo. Acorde para se tornar o que ainda não foi, mas já está nascendo dentro de você. Respire fundo e permita que a energia do futuro entre antes das memórias do passado. Escolha um pensamento que expanda sua alma. Escolha uma emoção que fortaleça seu espírito. Escolha uma visão que faça seu coração acelerar. E deixe que essa vibração guie o resto do dia. Porque quando você faz isso pela manhã, quando realmente faz, você não apenas vive um dia melhor. Você reescreve seu destino. Você rompe padrões antigos. Você muda sua assinatura vibracional e, pouco a pouco, essa nova assinatura começa a atrair uma nova vida. Novas pessoas, novas oportunidades, novos caminhos. Tudo porque você decidiu despertar não como vítima do que foi, mas como criador do que será.